Eu vou começar esse vídeo introduzindo um dos conceitos principais de álgebra linear. Em álgebra linear, nós vamos estudar coisas chamadas espaços vetoriais. Então, eu vou começar dando uma ideia, dando uma intuição do que é um espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto, eu vou chamar então esse conjunto de V. Vamos ilustrar esse conjunto aqui. E nesse conjunto vão ter elementos, vamos chamar aqui de U, um elemento de U, um outro de V, pode ter outros elementos. Esses elementos aqui vão ser chamados então de vetores do espaço vetorial V. Então, o espaço vetorial é um conjunto que tem vários elementos e entre esses elementos eu vou definir duas operações. Então, vou pegar um vetor U e vou poder somar com o V. Então, uma operação é chamada de adição. Então, U mais V é a minha primeira operação. Vamos escrever aqui que essa operação é chamada de adição. E a segunda operação, nós vamos pegar um escalar de um corpo qualquer. Eu vou começar dando o exemplo dos reais, depois eu vou dar alguns exemplos de outros corpos, mas vamos supor que aqui nós temos os reais. Eu vou pegar um alfa qualquer, vamos ilustrar aqui os reais, pode ser assim. Essas ilustrações são só uma introdução, nós não vamos trabalhar com ilustrações, mas ok. Então vamos pegar aqui um alfa qualquer, pertence aos reais, então pode ser raiz de 2, pode ser 0, pode ser 1. E nós vamos multiplicar esse alfa por um dos nossos elementos do espaço vetorial. Então vamos colocar aqui alfa, só colocar na mesma cor, alfa v, ok? E eu vou definir então, só deixa eu colocar aqui um ponto que nós vamos definir como a multiplicação. Então isso aqui significa multiplicação de um elemento de um corpo, que no caso é os reais, nós vamos estudar mais os reais durante esse curso, vezes o meu vetor. Então, vou colocar isso aqui, vamos chamar de multiplicação. Multiplicação. E para ser um espaço vetorial, nós temos que ter essas duas adições definidas, nós temos que satisfazer 8 propriedades. Então, as primeiras 4 propriedades se referem à adição. Então, se eu pegar dois vetores do espaço vetorial, nós temos que cumprir 4 propriedades. Eu vou listá-las aqui, nós chamamos de axiomas do espaço vetorial. Eu vou listar, então, as propriedades da adição e depois eu vou falar da multiplicação. Então, para adição, vamos escrever numa outra cor. Adição. Vamos ver o que nós temos que cumprir para ter uma adição bem definida e cumprir as minhas regras para ser um espaço vetorial. Então, a minha primeira propriedade vai ser a propriedade associativa. Eu vou supor aqui mais um vetor, vamos chamar aqui de W, vamos supor que nós temos mais um vetor, podemos ter muito mais vetores do que esses que estão representados aqui, mas vamos supor então a seguinte adição. U mais V mais W. Se esses elementos aqui fossem números, então, por exemplo, 1 mais 2 mais 3, se eu colocar esses parênteses aqui, seria redundante se eu colocar 1 mais 2 mais 3, porque nós sabemos que nos reais a soma é associativa. Então, tanto faz escrever U mais V mais W ou U mais V mais W. Mas no espaço vetorial, nem sempre isso é verdade. Nós estamos trabalhando com elementos chamados vetores. São elementos bem abstratos, às vezes pode ser até difícil de verificar essas propriedades. Mas num espaço vetorial, para a adição, nós temos que ter a seguinte propriedade. U mais V mais W, ou seja, realizar a soma U mais V e depois mais o W, tem que ser a mesma coisa aqui. U mais V mais W. Então, se eu somar U mais V e somar com W, é a mesma coisa que somar U com V mais W. Essa primeira propriedade, deixa eu só alinhar aqui, essa primeira propriedade é chamada de associativa. Então, associativa. E depois eu vou dar exemplos, é claro, nós vamos verificar um conjunto de vetores que satisfaz essas 4 propriedades e depois satisfaz também as propriedades de multiplicação. Então, a segunda propriedade que eu queria falar para a adição é se nós temos dois vetores, vamos chamar de U mais V também. Então, vamos escrever aqui U mais V. Isso aqui tem que ser igual a V mais U.
Ou seja, a adição é comutativa. Não importa se estou somando 1 mais V ou V mais 1, nós temos que ter o mesmo elemento. Então vamos colocar aqui que essa aqui se chama comutativa. Comutativa. Agora nós vamos para a terceira propriedade, terceiro axioma, vamos colocar isso aqui alinhado. A terceira propriedade diz respeito à existência de um elemento neutro. Ou seja, se eu pegar um U qualquer, um U que é um vetor do meu espaço, mais o elemento neutro que nós vamos chamar de zero, não é o número zero, é o elemento neutro zero, o vetor zero. Às vezes você pode usar essa notação aqui para vetor, e alguns livros usam essa notação para todos os vetores, mas aqui nós estamos trabalhando só com vetores. Quando for um alfa real, eu vou especificar. Então, U mais zero, aliás, U mais o elemento neutro é igual a U. E sim, nós vamos chamar às vezes de vetor zero ou o elemento zero, mas mais correto seria elemento neutro. Então, a existência do elemento neutro é o terceiro axioma. Então, vamos colocar aqui elemento neutro. Isso parece muito abstrato, mas eu vou dar um exemplo mais concreto que você pode associar com o espaço vetorial, que é o exemplo que você já deve ter estudado em outro curso, no curso, sei lá, de geometria analítica. Adição de vetores geométrica é um espaço vetorial. Adição não, aliás. Os vetores geométricos em R3 são espaço vetorial. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo, em que eu vou dar exemplos de espaços vetoriais que satisfazem essas propriedades. Então, a quarta propriedade da adição é a existência do elemento inverso. Então, suponha que eu tenha o U, e eu vou chamar o elemento inverso de menos U. Isso aqui é uma notação, não significa menos um U. Nós vamos provar depois que isso significa, mas por enquanto nós estamos trabalhando com um vetor que é representado pelo símbolo menos um U. Isso aqui tem que ser igual ao elemento neutro, que é esse elemento aqui, o mesmo que esse aqui. Então, essa aqui é a propriedade do elemento inverso. Ok? Nós temos o inverso que adicionado com ele vai dar o vetor nulo, o elemento neutro. Então vamos escrever aqui elemento inverso. Agora que nós já listamos as 4 propriedades da adição, eu vou escrever então as propriedades da multiplicação. Então vamos escrever aqui multiplicação. A primeira propriedade também é associativa. Então suponha que eu tenho um alfa pertencente aos reais, esse alfa aqui. Então alfa vezes o meu vetor. Vamos escrever aqui, eu vou colocar a multiplicação. Eu não preciso colocar, porque você já entende que é uma multiplicação de um vetor, aliás, de um real por um vetor, mas vamos especificar aqui para não ficar confuso. Vamos supor então que um alfa vezes um beta, que também pertence aos reais. Eu vou escrever aqui que esse beta também pertence aos reais. Então, alfa vezes um beta v, ou seja, um real beta vezes um vetor v, vezes um vetor v, aqui também a multiplicação usual de real por vetor. Na verdade, nós vamos ver que não só precisa ser o conjunto dos reais, mas isso fica para uma próxima parte, mais à frente no curso. Isso aqui tem que ser igual a alfa beta. Aqui nós estamos multiplicando alfa por beta, multiplicação normal de número por número, ok? Alfa beta tem que ser igual a esse número aqui, a multiplicação dos dois números, vezes o vetor, vou colocar aqui, vezes o vetor v. Então, se eu tenho um alfa vezes o vetor b vezes v, ok? Isso aqui resulta num vetor, e o b é real. Então, alfa vezes b vezes v é igual a alfa b vezes v. Nós estamos associando alfa e beta. Aliás, estou falando b e beta, mas eu quero dizer beta, ok? Então, alfa vezes beta v é igual a alfa beta v. Nós associamos o alfa com beta. Essa aqui é a propriedade associativa da multiplicação. Então, já vou até copiar aqui que está aqui em cima. Propriedade associativa.
E uma propriedade um pouco simples, que é a propriedade do elemento identidade da multiplicação. Basicamente eu vou dizer que 1 vezes o vetor v é igual ao vetor v. Isso vai ser necessário, depois nós vamos provar algumas propriedades de espaço vetorial, nós vamos precisar considerar que 1v é igual a v. Então vou colocar aqui que essa aqui é a propriedade, vou escrever em azul, propriedade. Você não precisa saber exatamente os nomes das propriedades, mas eu vou colocar aqui porque às vezes algumas questões podem pedir, mas é a propriedade do elemento identidade. Porque 1 vezes v é igual a v. Pode parecer óbvio para números reais, mas em alguns casos isso aqui não vai ser verdade. Eu vou demonstrar posteriormente alguns casos em que 1v não vai ser v, então não vai ser um espaço vetorial. E a outra propriedade é a propriedade distributiva. Vamos escrever aqui. Suponha que eu tenha um alfa mais um beta. Alfa. O meu alfa pode não parecer muito com o alfa, mas você entende que isso é um alfa. Então, alfa mais beta vai ser um real também, nesse caso, vezes o vetor v. Isso aqui tem que ser igual a alfa v, multiplicação de real por vetor, mais beta v. Vamos escrever mais beta, opa, cor errada, mais beta v. Então eu estou distribuindo isso aqui, os escalares, entre o vetor. Então alfa vezes v mais beta vezes v. Aqui eu também esqueci de colocar, mas é a multiplicação, e essa aqui é a soma usual de vetores. Então essa aqui é a propriedade distributiva. E perceba que essa propriedade distributiva, eu estou distribuindo os escalares. Então, eu vou colocar aqui que essa propriedade distributiva é em relação aos escalares. E eu escrevi agora isso aqui porque eu lembrei que a próxima propriedade é a propriedade também distributiva, mas em relação aos vetores. Então, eu vou ter um escalar vezes um u mais v. Escalar, eu posso não ter definido no começo do vídeo, seria o elemento do corpo, nesse caso os reais, o alfa ou o beta. Então suponha que eu tenho um alfa, opa, cor muito fraca, alfa, também não é a cor, alfa vezes u mais v. Então propriedade em relação à soma de vetores, distributiva em relação à soma de vetores. Eu tenho que isso aqui deve ser igual a alfa u, vamos escrever aqui alfa u, mais só um instante, mais alfa v. E é claro, nós temos a multiplicação de escalar por vetor. Então essa aqui é a propriedade distributiva. Vamos escrever aqui sem perder tempo. Em relação aos vetores, porque agora nós temos uma soma de vetores. Aqui nós tínhamos uma soma de escalares e eu distribuí. Então alfa mais beta v é igual a alfa v mais beta v, e aqui alfa vezes u mais v é igual a alfa u mais alfa v. Então nós temos aqui listadas os 8 axiomas que um espaço vetorial deve ter. Então o espaço vetorial, ele é um conjunto V, que eu defini aqui. Nós temos os elementos dele chamados vetores. Nós vamos definir uma operação de adição e uma operação de multiplicação. E se essas operações satisfizerem essas 8 propriedades, então nós temos o que é chamado de um espaço vetorial. Então, às vezes, os livros denotam espaço vetorial
com uma estrutura onde você tem o conjunto V. Então vamos escrever aqui o conjunto V. E a adição, uma adição qualquer. Não precisa ser a adição usual que você conhece de vetores. Vamos ver que existem muitos outros tipos de adição. Você pode inventar uma adição e verificar. Então nós temos uma adição e uma multiplicação. Então isso é chamado de espaço vetorial. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é um espaço. Tentar escrever bonito. Espaço vetorial.